Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês de maneira abundante, fazendo-os estar e manter-se em paz. Paz consigo mesmo, paz com a sua própria consciência e, sobretudo, paz com Deus. Uma pessoa disse: "O bispo, o senhor não vai falar sobre um assunto de hoje, segunda-feira, Dia dos Mortos, quando as pessoas fazem suas oferendas aos mortos, outras fazem suas orações aos mortos, outros colocam flores nos túmulos." Bem, eu vou falar por mim. Eu vou falar por mim porque minha mãe, meu pai e 2 irmãos partiram desse mundo. Eles estão mortos. Mas eu nem sequer sei exatamente onde eles foram sepultados. E jamais vou sabê-lo. Por quê? Porque eles estão mortos. Se honraram o meu Senhor Jesus com as suas vidas, honraram o Senhor Jesus como o Senhor Jesus os honrou, dando sua vida por eles, então eles estão com Deus, eles estão nos céus. Agora, se eles não honraram o Senhor, então eles estão no inferno. Estando no inferno ou no céu, eles jamais vão saber de qualquer cerimônia, qualquer oração, qualquer flor, qualquer intercessão que nós vivos fizermos por eles. Jamais. Por exemplo, o rico e Lázaro, né? O rico, a gente sabe que foi para o inferno e estava lá gemendo e pediu até a Abraão que mandasse alguém na casa dos seus irmãos para avisá-los para eles se converterem. E o pobre Lázaro estava no seio de Abraão. Então, ambos tinham seus destinos já definidos. Nada poderia fazê-los voltar de maneira nenhuma. Então, o que adiantaria flores para Lázaro ou flores para o rico? Nada. O que adiantaria rezas, preces, orações? Tudo isso, amiga e amigo, que se procura homenagear os mortos, é uma tradição do ser humano, que nada tem a ver com as escrituras sagradas. Nada. Zero. Se tivesse alguma coisa nas escrituras sagradas que deveríamos fazer em favor dos mortos, eu seria o primeiro a fazê-lo para com a minha querida mãe, meu pai, os 2 irmãos que se foram. Então, você tem que entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não preza a tradição, especialmente a tradição dos homens. A Bíblia fala da palavra de Deus. Jesus mostra isso lá em Mateus, capítulo 23 e versículo 23, quando ele diz assim, olha só, presta atenção, use a inteligência, só um pouquinho. "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas." Jesus que está falando. No capítulo 23 de Mateus, é um discurso severo que Jesus faz contra os hipócritas. Os hipócritas são as pessoas que gostam de guardar as tradições, mas pouco se incomodam com a palavra de Deus. Os hipócritas gostam de mostrar que são, ou melhor, mostrar o que não são, para que as pessoas creiam neles.
e estão pouco se incomodando com o que diz a palavra de Deus. Eu digo para você, minha amiga e meu amigo, eu prefiro guiar a minha vida segundo as Sagradas Escrituras. Então Jesus, o Senhor Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, religiosos, porque dais o dízimos, ou porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, mas desprezais o mais importante da lei. O que era o mais importante da lei? Aí ele fala: o juízo, a misericórdia e a fé. E complementa dizendo: deveis, porém, fazer estas coisas, quer dizer, prezar, honrar o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé, mas não omitir aquelas, quer dizer, os dízimos que vocês fazem, que vocês dão. Porque os escribas, fariseus e hipócritas, eles davam os dízimos até da hortelã, do endro e do cominho. Eles eram fiéis dizimistas. Eles eram leais dizimistas. Nem por isso deixavam de ser pecadores. Mas, João Bispo, quer dizer que quando a pessoa é dizimista, ela é pecadora? Não, nada disso. Eu quero dizer para você que não adianta a pessoa ser dizimista, ofertante, até das coisas mínimas, mas não guardar a lei, os princípios mais importantes da lei, que são o juízo, que representa o Deus Pai, a misericórdia, que representa o Deus Filho, e a fé, que representa o Espírito Santo. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, ser leais, fiéis nos dízimos e ofertas e pensar que isso já vai neutralizar os nossos pecados, que vai cancelar os nossos pecados. Não vai, não. Porque os fariseus hipócritas, os escribas e fariseus hipócritas, eles eram grandes conhecedores da lei, mas eles prezavam mais o que era fácil de fazer, que era dar as ofertas, seus dízimos, até das coisas mais insignificantes, que eram a hortelã, o endro e o cominho, que nascia na porta da casa, na porta de casa. Quer dizer, eles eram dizimistas leais a Deus, mas com respeito aos preceitos mais importantes da lei, eles deixavam de lado, que era o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Então, amiga e amigo, é Jesus que está falando aqui. Ele complementa: deveis, Jesus fala, deveis, porém, fazer estas coisas, quer dizer, honrar a Deus com os dízimos e ofertas, ou melhor, fazer o juízo, ser pessoa que honra o juiz, que honra o Senhor Jesus, que honra o Espírito Santo, que é a fé, mas não omitir, quer dizer, deixar de fazer aquelas que são os dízimos, ofertas. Então, isso responde àqueles crentes que, por causa de serem suvinas, são pão duros, eles vão na igreja no domingo, fazem as suas orações, suas preces, etc., dão as suas ofertas, cantam, louvam a Deus, mas não são dizimistas. Por quê? Porque eles acham que os dízimos eram coisa do Velho Testamento. Mas Jesus aqui que está falando, é Jesus que disse: olha, deveis fazer essas coisas, quer dizer, prezar, honrar o juízo, a misericórdia e a fé, e não
omitir, não deixar de fazer aquelas, quer dizer, os dízimos até da hortelã, do endro e do cominho. Leia, minha amiga, meu amigo. Às vezes a pessoa fala até bobagens porque não conhece as Escrituras, não conhece a palavra de Deus. Então Jesus está ensinando você a ser fiel no dízimo, mas não somente isso. Isso é o mínimo, isso é o mais fácil. Porque é fácil você tirar os primeiros 10% e colocar no altar, honrando ao Senhor do altar. O difícil é deixar as amantes, os amantes, a vida promíscua, o adultério, deixar a pornografia, deixar os vícios, deixar a vida errada, os pecados. Porque os pecados desonram a Deus. Quem vive no pecado, vive desonrando a Deus. Não adianta a pessoa pecadora que desonra a Deus, que vive no pecado, e ser fiel dizimista e ofertante. Ela vai até ser beneficiada com as bênçãos econômicas, mas as bênçãos econômicas apenas com respeito à sua vida espiritual, à sua salvação, à sua saúde, à sua família, à sua paz. Esquece. Porque quem vive nas trevas vai colher os frutos de andar nas trevas, vai tropeçar, vai cair, vai quebrar a boca, vai quebrar os dentes, enfim, vai cair no buraco, vai cair no precipício, porque está andando nas trevas. Mas quem vive na luz sabe onde pisa e vai com certeza, vai com fé, porque sabe que não tem nada a temer. Quem vive na luz não tem nada a temer, ou não é. Quem vive na certeza, quem vive na fé, não tem nada a temer. Então, minha amiga e meu amigo, fique ciente disso. Você que escreveu aí no meu Instagram dizendo, não, eu não sou dizimista porque Jesus não falou de dízimo. É porque você não leu a Bíblia. Você não leu o capítulo 23, versículo 23 de Mateus. Leia. Procure. Se você não entende, procure alguém que entenda para explicar para você. Qualquer pessoa leiga que saiba ler, vai entender que ali quem está falando é Jesus. E ele está falando que aqueles escribas que escreviam a palavra de Deus, não havia tipografia, não havia impressão, então eles escreviam, os escribas eram os que escreviam a palavra de Deus. Então, eles sabiam mais das leis do que qualquer um de nós, porque eles escreviam, copiavam a lei. Eles sabiam, os fariseus também eram uma seita entre os judeus que também tinha suas crenças um pouco diferenciadas dos judeus, dos demais judeus. Mas eles, apesar de conhecerem a palavra de Deus, eles honravam no que era fácil, nos dízimos e nas ofertas. Até eles honravam a Deus até da hortelã, do endro e do cominho. Dizimavam o endro, a hortelã e o cominho. Mas não obedeciam os preceitos mais importantes da lei, que são o juízo, quer dizer, a justiça, você andar na justiça, andar na santidade, andar no que é certo. Não é só dar o troco certo para a pessoa, não. É não fazer o mal para o seu semelhante, honrar a Deus sobre todas as coisas, ser misericordioso para perdoar aqueles que ofenderam você. É a misericórdia que representa Jesus. E a fé é o que o Espírito Santo é dentro de nós. Ele é que faz a gente crer, que dá a certeza que Deus ouve a nossa oração. Então, Deus exige sim os dízimos e ofertas dos cristãos, tanto quanto exigia dos filhos de Israel no passado, no Velho Testamento. Mas ele exige muito mais.
ele exige que nós venhamos honrá-lo com a justiça, com a misericórdia, com a fé, para que nós possamos também ser honrados por ele. E isso é mais difícil. Isso é difícil. Você, amiga e amigo, se você quer ser honrada por Deus, talvez você seja aquela criatura pobre, talvez você não tenha tido pai nem mãe, não tem referencial do que é a família. Talvez você tenha sido jogada no mundo e não tenha ninguém por você. Mas pelo simples fato de você estar me ouvindo agora, me assistindo, e assistindo esse ensinamento bíblico de Jesus, você tem a oportunidade de dar uma reviravolta na sua vida sem depender de políticos, de patrão, de empregado, de quem quer que seja, de parentes, nada disso. Você não dependa de ninguém, dependa de Deus. Quando você honra o Senhor vai honrar você. Aos que me honram, eu honrarei. É Deus empenhando a sua palavra. Mas os que me desprezam serão desprezados. Jesus fala aqui, olha só, ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, quer dizer, até da hortelã, do endro e do cominho, que nasce como capim aí na porta da sua casa, vocês dão o dízimo. Dão o dízimo de tudo, inclusive daquilo que nasce, que é a hortelã, endro e cominho, que era a coisa mais barata que havia. Vocês fazem isso, mas desprezam, olha só, vocês desprezam o mais importante da lei, desprezam. Vocês desprezam o mais importante da lei, que são o juízo, que é a justiça, você andar na justiça, fazer o que é certo, andar com a vida reta diante de Deus. Você sabe o que é errado, a sua consciência mostra o que é certo e o que é errado, e se você opta pelo que é errado, você está contra o juízo, contra a justiça. Então, andar do que é certo, ter uma vida digna, correta, não ser um empregado enganador que vai para o banheiro e fica lá horas enrolando o patrão, porque Deus está vendo você. Não ser um patrão mau, perverso, que explora o seu servo, que explora o seu empregado. Não, você tem que ser justo, justo com o seu servo, justo com o seu empregado. A misericórdia que representa Jesus é essa compaixão. Por exemplo, você quer o perdão de Deus, então você também tem que perdoar as pessoas que ofenderam você. Então você tem que ter misericórdia, sempre perdoar aqueles que a ofenderam, para que você também sempre venha receber perdão que o Senhor te dá. E a fé, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que manifestar a fé. Fé é você crer que Deus fará aquilo que Ele prometeu que faria. Então, minha amiga e meu caro amigo, você entendeu a palavra? Leia, por favor, leia, mas para aí no capítulo 23, versículo 23, fácil de guardar. Mateus, primeiro livro do Evangelho, dos Evangelhos, Mateus 23 e 23. Jesus disse para aqueles religiosos, que de tão religiosos que eram, eles davam os dízimos até da hortelã, do endro e do cominho que nasciam-se no quintal. Eles eram leais com respeito aos dízimos, mas eles desprezavam a justiça, a vida reta diante de Deus. Desprezavam a misericórdia, o perdão. Eles desprezavam a fé que agrada a Deus. Ora, Deus fala: os que me amam, ou os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam,
também serão desprezados. Então não adianta você ser dizimista, fiel dizimista, ofertante, você dar a oferta, você ganhar dinheiro. Não adianta nada disso. Jesus diz, ai de vós, ai de você, que é fiel apenas nos dízimos e nas ofertas. Você tem que ser fiel em tudo. Poxa, bispo, mas é difícil andar com Deus. É difícil. Você pensa que entrar no céu é fácil? Você anda sambando? Você anda de qualquer maneira? Você entra de qualquer maneira? Não, minha amiga. O caminho é apertado, a porta é estreita e são poucos os que entram por ele. Eu estou ensinando o que o Senhor Jesus me ensina na sua palavra, que o Espírito Santo me dá. Eu passo para vocês. É por isso que muitas pessoas hoje estão aí, né, chorando a morte dos seus entes queridos. Por quê? Porque elas não têm conhecimento de Deus. Mas você que tem conhecimento de Deus, você não adianta ser fiel em algumas coisas e pensar que essas coisas, como os dízimos e ofertas, vão compensar os seus pecados. Não adianta você construir igrejas com as suas ofertas, não adianta você dar tudo que você tem para os pobres, se você não observar a justiça, a misericórdia e a fé, de nada adianta. Você tem que ser a própria honra. A sua vida tem que honrar a Deus continuamente. Esteja na igreja, esteja em casa, esteja no trabalho, com a sua fidelidade à sua esposa, com a sua fidelidade aos seus pais, com a honra aos seus pais, com o trabalho direito que você faz ao seu empregado, ao seu patrão, a honra que você, patrão, dá aos seus empregados. Tudo isso tem que ser com correção, com dignidade, com justiça. Porque se a gente não vive aquilo que a gente crê, o que adianta a crença? Não é verdade? Então não adianta eu ser fiel, dizimista, ofertante, eu dar a minha vida para Jesus e andar no pecado. Não adianta nada. É isso que Deus está falando. Leia com carinho. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Quer dizer, até da hortelã, do endro e do cominho. Mas desprezais o mais importante da lei, que é a justiça, o juízo, a misericórdia, o perdão, por exemplo, e a fé, você viver de fé em fé e pela fé, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.